nome da Campus Party de São Paulo, chinelo e meia, tá? Então é normal. Se vocês olharem foto das Campus de São Paulo, eu tô assim desde a primeira edição, eu acho. Já é antigo. Bom, meu nome é Alexandre. Como eu falei, eu sou veterano de Campus Party. Essa é só a minha 13ª Campus, se eu não me engano. Eu participei de todas de São Paulo, mais de Recife. Nem lembro todas as cidades que eu fui, mas é Recife, Belo Horizonte e uma que eu não lembro, e agora Brasília. Vou falar rapidinho para vocês o que é oficina de chão. Quem aqui já trabalha, já está no mercado de trabalho, já deve ter percebido que assim, muitas coisas na empresa funcionam porque a gente vai e faz, né? Alguns anos na Campus Party eles abriram não lembro se era a época de Orkut ainda, faz tempo isso. Eles abriram uma pergunta, eles diziam assim: qual é a sugestão que você tem para que a campus melhore? Aí eu fui escrever uma carta gigante, né? Não sei se leram. No final, não aconteceu. No outro ano da Campus Party, perguntaram de novo: o que você sugere para melhorar? Aí eu fui lá e escrevi a mesma carta, porque eu já tinha, né? Não aconteceu de novo. Aí eu virei e falei: quer saber de uma coisa? Já que eles não me ouviram, vou eu fazer o que eu estou sugerindo. E o que eu sugeria era reunir o pessoal, entregar o material de robótica, fazer toda uma orientação, ensinar o que é robótica, como são os componentes, como eles funcionam, e os campuseiros iriam montar o seu robô. Mas calma aí, não é só montar o seu robô. O robô não está pronto. Ou seja, você vai ter que montar o seu robô com o que você reciclar dentro da Campus Party. Justamente para trabalhar uma coisa que é a criatividade. Vou explicar por que a criatividade. Montar um robô é fácil. Se eu escrever um manual e entregar todas as peças na mão de qualquer um aqui, todo mundo vai montar um robô. Quem já mexeu com Arduino aqui? Alguém? Levanta a mão bem aí, quem já mexeu com Arduino. Agora quer ver uma coisa? Quem não mexeu com Arduino, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Agora detalhe. Vocês acreditam que vocês podem montar um robô hoje? Quem acha que pode, continua com a mão no alto. Quem não acha, abaixa. Vocês perceberam que rolou uma dúvida, né? Será que eu consigo? Alguns abaixaram a mão, outro levantou. Então, essa oficina, ela tem exatamente esse intuito. Ela vai atender a quem não conhece nada de robótica. A pessoa vai aprender, vai poder desenvolver. E para quem já conhece robótica, vai aprender a robótica com uma linguagem mais tranquila. É muito mais fácil. Vou comentar uma entrevista que aconteceu em São Paulo. A Globo estava entrevistando uma aluna que estava fazendo oficina de chão. E aí a pessoa perguntou para ela, falou: quantas vezes você já participou da oficina? Ela falou: essa é a minha 3ª vez. Aí a mulher perguntou: você faz faculdade? Ela falou: faço. O quê? Eu faço engenharia da computação. Eu não lembrava que ela fazia engenharia, mas eu lembrava que já era a 3ª vez que ela fazia oficina. Aí a repórter perguntou para ela: você que faz engenharia da computação, você gosta da oficina? Como é para você fazer a oficina? Aí ela deu uma resposta que meu ego foi lá nas estrelas. Ela respondeu assim, que uma oficina na Campus Party valia um semestre dela na faculdade. Porque ela aprendia na prática, fazendo, sem teoria, sem muita enrolação, era pôr a mão na massa de verdade, e isso dava para ela uma confiança que ela levava para a faculdade depois. Então a oficina que eu estou propondo hoje fazer, ela não vai acabar hoje. Eu não vou entregar o kit, em 1 hora vocês vão montar o robô e acabou. Hoje a oficina vai ser um pouco diferente do que eu fazia em São Paulo. Eu vou explicar por quê. Só falar um pouquinho de mim.
Quem aqui já acompanhou a Campus Party de São Paulo pela internet, alguma coisa? Quem já foi na Campus em São Paulo? Já viram aquele homem de ferro que fica nas edições da Campus, assim, bonitão? É meu. Tá em casa, do lado da minha geladeira, fazendo assim, segurando o avental da minha esposa. O ano passado, quando rolou aquela história de Bela e Recatada, eu bati a foto dele, do lado da geladeira, com o avental da Mini, e coloquei Bela e Recatado. Ele fica na minha cozinha. Já é costume em casa isso. Aquele Homem de Ferro é um case mold, é uma peça que eu desenvolvi para levar para Campus para expor. Esse outro personagem ali é um Gundam, de um desenho japonês antigo que eu gosto muito, fez parte da minha infância. E esse daí tinha só 3,30 metros de altura. Ele tinha uma placa de 2 processadores, era uma placa ferrada, muito boa, e era um gabinete de computador, ao mesmo tempo que tinha algumas coisas de robótica. Ou seja, eu apliquei robótica no case mode de 3,30 metros de altura. Acho que agora foi. O que eu vou fazer hoje é uma mentoria com vocês. Eu vou ensinar para vocês cada componente, como ele funciona, como você testa o componente. Depois que eu ensinar isso, eu vou comentar sobre materiais que a gente pode trabalhar. Quais materiais a gente recicla dentro da Campus? Em São Paulo, o pessoal fez um robô com copinhos da Três Corações. E ficou muito louco o robô. O pessoal da Três Corações viu, gostou tanto, bateu foto, publicou no Facebook deles. Foi um negócio muito legal. Então, hoje se preparem que vocês vão começar uma experiência de robótica bem diferente. Bom, materiais que eu tenho. Eu tenho mais de 10 Arduinos aqui, não tenho só 10. Eu tenho bateria. Isso depois eu vou mostrar fisicamente todos os componentes. Ponte H e motores eu tenho, mas não para 10 robôs. Por quê? Porque a proposta hoje não é que vocês montem 10 robôs iguais, aonde a única coisa que vai mudar é a identidade que esse grupo criou e a identidade que esse grupo criou. Pelo contrário, a proposta hoje dessa oficina, para quem participar, eu tenho bastante Arduino, bastante componentes eletrônicos que compõem uma robótica. Vou ensinar como todos funcionam, só que aí tem uma coisa legal. O robô que anda só vai ter 2 ou 3. Ué, e os outros vão fazer o quê? Simples, vão usar criatividade. Vão inventar algo para incluir a robótica que vocês vão aprender comigo. Ou seja, eu vou ensinar a usar um servomotor. Vou dar um exemplo bem simples de servomotor. Servomotor faz um movimento de 0 a 180. É só isso que o servomotor faz. Mas vocês podem montar um robô que tem um maxilar móvel e que o movimento de 0 a 180 vai representar abrir a boca e fechar a boca. Só que essa criatividade vai depender de vocês. Eu vou ensinar como funciona o material eletrônico. Como aplicar o material eletrônico dentro de um projeto reciclado, eu vou no máximo orientar e vocês vão ter que construir. Vai ser bem legal isso, é bem desafio, mas no final o resultado é muito satisfatório. Servomotor que eu falei, né? Material reciclado, o que a gente vai usar? Bom, não tem café na Campus, infelizmente. Então, o copinho de café da Três Corações está faltando. Mas tem refrigerante, tem copo de água, tem papelão, tem N materiais diferentes aqui. E nós vamos usar esses materiais e
trabalhar com eles para produzir alguma coisa. Exemplo, eu fiz um workshop agora há pouco e eu estava falando sobre criatividade e como trabalhar com materiais. O Homem de Ferro que eu falei antes, o Gundam que eu falei antes, foi tudo feito com dobradura de papel. Então, vamos pegar a dica, dobradura de papel. A gente pode pegar desenhos, formas, converter em 2D, riscar o papel, dobrar, colar e ele vai virar um objeto. É possível de fazer isso. Aí alguém pode pensar, pô, mas não vou conseguir fazer a cabeça do Homem de Ferro. Você pode não conseguir fazer a cabeça do Homem de Ferro, mas nada impede que você consiga transformar essa dobradura em uma maquete. Com paredes, porta, telhado, dá para fazer. Eu fiz isso com a Casa dos Simpsons, para trabalhar com as crianças na escola que eu dou aula. E foi muito legal a experiência com eles. Então, dá para produzir coisas, sim. O ano passado, esse ano, na verdade, lá em São Paulo, o projeto Oficina de Chão, o pessoal montou o robô, só que foi um robô que eles usaram garrafa PET, usaram bola de isopor, usaram tinta guache, e eles trabalharam na identidade de um robô que andava. Então, todos os grupos montaram a mesma base, que era um robô que andava, e o que mudava nesse robô era a identidade dele. Hoje, a proposta é diferente. Só existem 3 robôs que vão andar, o restante vai ter que ser outro projeto, outra coisa. Para que isso aconteça, eu vou ter que trabalhar em grupos. Eu tenho material para uma média de 12 grupos. Cada grupo vai ter que ter 4 pessoas, não mais que isso. A não ser se vocês forem um grupo bem comum já, que todo mundo vai se entender. Se for, eu libero que o grupo tenha mais do que 4 pessoas. Caso contrário, não. 4 pessoas apenas. Material de robótica eu tenho, eu vou emprestar para vocês. Eu empresto porque eu uso ele em várias oficinas que eu faço. Então, por favor, não queimem. Fica a dica, tá? Se queimar, me prejudica. Outra coisa, o material que eu vou emprestar vai depender um pouco da demanda do que vocês querem construir. Por exemplo, quem aqui já mexeu com servomotor? Que eu expliquei que faz o movimento de 0 a 180. Servomotor é um componente. Se o grupo vai fazer um brainstorm ali, vai discutir a ideia do que você quer fazer, vai usar servomotor, eu entrego o servo. Não vai precisar de servomotor, vai usar outros materiais, eu entrego só o material que você vai usar. Só que antes de entregar os materiais, eu vou explicar todos eles para todo mundo, e aí cada grupo vai definir o que quer fazer e me pedir exatamente aquilo que vão usar. Ok? Servomotor foi como eu falei, ele faz um movimento de ângulo de 0 a 180, só isso, ele vai e volta, parece um para-brisa de carro, só faz isso. É uma peça pequena, azul, eu tenho ali, acho que uns 6 ou 8, pelo menos. Eu tenho Ponte H, para quem não conhece Arduino, não mexeu com robótica, Ponte H é o que controla o movimento do motor. É o que define se um motor está girando para frente ou para trás. E o terceiro movimento que todo mundo esquece. Alguém lembra qual é o terceiro movimento do motor? Inverter? Girar assim? Vamos supor que eu tenho um motor aqui. E na ponta do motor eu tenho uma roda. Quantos movimentos essa roda faz? Pode fazer com a mão os movimentos que vocês acham. Mostrem com a mão aí. Quantos movimentos vocês acham? 4? Ó, alguém já acertou ali já, ó. Alguém disse 4 e alguém me disse 3. Que está certo, 3. Por que 3 movimentos? Uma roda, vamos imaginar um carro de verdade.
Qual o movimento que a roda faz? Para frente, para trás, ou a condição de parado? Parado também entra como movimento. Por quê? Se você não colocar essa condição, você monta o robô, programa, e o robô sai andando, vira para a direita, vira para a esquerda, vai até o lugar que você queria, chegou no lugar que você queria, ele continua andando, vai embora. Aí você vai pegar o robô lá do outro lado. Ou então, o que o pessoal faz muito? Configura o robô para controlar pelo Bluetooth. Pega o celular, está pilotando o robô. Apertou para frente, o robô foi para frente. Apertou para a direita, ele virou para a direita. Apertou ré, ele deu ré. Tirou o dedo do botão, ele continua dando ré. Por quê? A pessoa esqueceu da condição parado. Então não esqueçam isso. Quando montam um projeto, vamos supor, você faz uma porta que vai levantar e que você está usando o motor. Se você não definir que a porta para, ela vai abrir, vai continuar. Quando você vê, está batendo na parede, quebrando a janela, aí por diante. Ok? Aqui eu tenho umas fotos do que foi construído na oficina de chão. 2 exemplos. O azul, quem reconhece? Quem reconhece o azul aí? Ficou legal? Sabe que material eles usaram? EVA, tampa de garrafa. Isso aqui, ó, é onde vai a tampa. Eles usaram... Isso aqui eu acho que é de Kinder Ovo, que tem aquela coisa transparente, que vem um brinquedo. Eles usaram isso, uma peça de Kinder Ovo. O do lado, quem reconhece? O do lado eu fiz a cabeça do máquina de combate, ou melhor, da Hulkbuster, que era para brincar com os tanto de Homem de Ferro que eu tenho em casa. Aí eu fiz essa daí. E essa tem uma característica. Fora ser um robô que anda, como na identidade do robô eu coloquei os olhos do Homem de Ferro, então os olhos acendem. Toda vez que ele andava para frente, os olhos acendiam azul. E ficava bem legal. Se ele dava ré, virava direita ou esquerda, ele apagava. Só acendia quando ele ia para frente. Em Recife, teve um participante da oficina que morava perto da campus. Ele foi para casa com a mãe, pegou um monte de brinquedo quebrado, eletrônico, levou para campus. E aí ele tinha só 8 horas para fazer o projeto, porque ele não pegou do início, ele pegou a última noite apenas. E aí a mãe dele perguntou, mas será que a gente vai conseguir? Ninguém conhece nada de robótica. Aí eu falei, vai, pode ter certeza. Eles montaram um robô que andava e atrás do robô tinha aquele brinquedo que você vem com a mão por baixo e ele sobe, que é um drone que voa, que só tem uma hélice. Você vem por baixo, você faz assim, ele sobe mais. O drone estava quebrado, eles colocaram o drone atrás do robô. Toda vez que o robô ia para frente, a hélice do drone ficava girando. Então parecia que ele era movido por aquele motor. E ficou muito legal isso. E foi um trabalho que eles fizeram em 6 horas. E a mãe e o filho nunca tinham mexido com robótica. Então quem não conhece robótica, relaxa, não tem problema. A ideia da oficina é justamente isso, é aprender fazendo. Eu vou perguntar, quem aqui já está em grupo aí? Quem já está em grupo, já tem uma turma que está aqui? Vocês são grupo, vocês ali no fundo, você também tem grupo. Você é daquele grupo? Tá. Tem 4 pessoas por grupo. A não ser que você coordene, mande e todos eles obedeçam, não tem problema. Aí pode. Só para pegar um gancho, que só tem ela de menina ali, o resto é tudo piá, né? Eu fiz essa oficina em Cascavel com os professores, e tinha uns professores do meu tamanho, roqueiro, cabeludo, com jaqueta de motoqueiro e tal. E aí na hora de formar o grupo, juntou 3 professores com uma professora.
eles fizeram uma Peppa rosa, linda, e no final foram eles os únicos que cumpriram o objetivo que tinha no exercício. Ou seja, era uma entre 3 homens e ela que mandava, por isso que eu falei. Eu vou propor para vocês a seguinte coisa. Eu acho que deve ter mais de 40 pessoas aqui. Eu vou fazer as contas depois, quem for querer participar da oficina prática. Só para vocês entenderem, a oficina começa depois da palestra e ela não tem hora para acabar. A hora que cada grupo estiver cansado, que fala, ó, deu meu horário, eu vou descansar, você pode descansar, não tem problema. Durante o dia ou amanhã à noite, você pode continuar o projeto. A oficina de chão, ela só vai acabar sábado, 8 horas da noite. Então, vocês têm todo esse período para desenvolver o projeto. Então, tem bastante tempo, dá para aproveitar as palestras, aproveitar as outras oficinas e nos intervalos ir produzindo esse robô. Eu vou ficar aqui o tempo inteiro, ou seja, se amanhã, 11 horas, alguém tiver uma dúvida, pode vir aqui, pode me perguntar, eu vou esclarecer, não tem problema nenhum. Essa primeira mesa aqui é uma bancada, na verdade, está toda ela voltada para a oficina de chão. Então, quem quiser ocupar a bancada e ficar aí, nos próximos dias, pode ficar também, não tem problema. O espaço é para a gente usar, ok? Sobre esse robô, esses pequenos robôs, tem uma coisa legal. Todos eles são usados nas escolas em Pato Branco, em uma oficina de robótica que eu faço com os alunos. Eu comecei a oficina usando os robôs de mobilidade. Só que esse ano vai ter Campus Party em Pato Branco. E eu aceitei, me propus um desafio. Opa, obrigado. Obrigado, hein? Eu me propus um desafio. Eu peguei as turmas de aluno e fiz o mesmo desafio que eu estou fazendo para vocês. O que construir com as tecnologias que vocês já conhecem, que vocês aprenderam. E eu vou surpreender vocês, eu vou contar 2 projetos que os alunos fizeram, eles estão construindo para levar para campus. Primeiro, já ouviram falar no Pong, o jogo? Eles estão fazendo o Pong usando Ponte H, 2 motores, onde cada motor vai para frente, para trás ou parado, e que é o bastão do Pong. Olha isso. A idade dos alunos, 6 e 7 anos. Olha o desafio, hein? Uma outra turma, eu ensinei todos os componentes e dei a opção para eles, o que vocês vão construir. E aí a gente faz uma mesa redonda e cada um dá uma sugestão. Um deu a sugestão de fazer plantas, árvores, que iriam balançar conforme o vento, usando o servomotor. Ok? O outro deu sugestão de fazer um prédio com uma garagem que a porta abre e fecha e luminoso na frente do prédio com propaganda. Ok. O outro deu sugestão, um outro grupo, de fazer uma casa com a porta abrindo automático, a luz da sala acendendo, fazendo algumas coisas. No final das contas, a sala de 22 alunos se uniu e vão construir uma maquete que tem 2 metros por 2 por 1, se eu não me engano, onde dentro da maquete vai ter uma floricultura que as plantas vão balançar como se fosse vento, vai ter um prédio que vai ter luminoso, que vai acender fazendo propaganda, a garagem vai abrir e fechar automaticamente, vai ter um carro de brinquedo que foi remontado usando Arduino, e que um dos alunos vai ficar pilotando o carro dentro da maquete. E aí a mesma turma do carro virou para mim e falou assim: professor, você não ensinou a gente a fazer o farol? Vamos pôr farol na maquete para controlar o cruzamento, para não ter batida. Então vai ter até isso nessa maquete que eles estão montando.
Qual é a matéria-prima que eles estão usando? Papelão, madeira, isopor, não importa. A verdadeira matéria-prima do projeto são duas: a criatividade e o sentimento que eles têm de dizer, eu posso fazer isso. Isso é o fundamental. A oficina de chão ela é voltada para isso, para você construir e ter a consciência de que você pode. Esse é o desafio. Só um momentinho. Aqui em Brasília é muito seco o ar. Nossa, mãe do céu. Eu venho de uma terra que está fazendo 5 graus na minha casa agora. Imagina como é úmido o ar. Eu vou fazer uma pergunta agora. Os grupos de 4 pessoas, vocês já sabem com quem vocês ficariam? Detalhe, mas eu não conheço quem está do meu lado. Não tem problema nenhum. Uma coisa que eu aprendi, e aquela proposta que eu mandava para campus era que se nós fizéssemos oficinas onde nós juntássemos as pessoas, as cabeças diferentes iam dar grandes ideias. E é isso que eu proponho aqui. Vocês já sabem mais ou menos quem vai ser os grupos, aí vocês querem meio que formar os grupos? Porque uma coisa é fato, eu tenho material, mas assim, se tiver mais grupos do que eu tenho material, eu vou ter que deixar alguém na mão. Ou a gente faz um vale tudo, quem ficar em pé ganha o material no final também, né? Pode ser. O que vocês acham? A gente pode, na hora que for para a bancada, formar os grupos também, pode ser? Eu vou explicar então para vocês alguns componentes, só para vocês já irem imaginando. O servomotor eu já falei. A ponte H que controla os movimentos do motor. LED é simplesmente uma luz que acende. Eu tenho bastante ali. Fora isso, eu tenho módulo Bluetooth, para você poder conectar o que você fizer ao celular e poder controlar pelo celular. Eu tenho RF, por exemplo, para quem tem controle de portão, por exemplo, você pode programar que o portão da tua casa, ao invés de abrir pelo controle, você vai abrir pelo celular. Você conecta o seu celular no teu Arduino via Bluetooth, dá o comando e você abre o teu portão normalmente, porque no Arduino está ligado um módulo RF que vai fazer a comunicação com o portão. Então eu tenho esse módulo aí. Na verdade eu tenho módulo RF, eu tenho LED, servomotor, Arduino, eu tenho vários modelos diferentes, inclusive para vocês poderem viver a experiência. Tá baixando? Tá. Eu tenho outros materiais que assim, nós podemos fazer várias coisas totalmente diferentes. Ok? Tem bastante material. Eu tenho até alguns Raspberry Pi, para quem já conhece robótica, que quiser mexer com o RASP, eu posso emprestar o RASP, então dá para fazer algo diferente. O Raspberry Pi é um computador do tamanho de um cartão de visita, vamos supor, e que você pode programar nele muito mais do que só comandar alguma coisa. Por exemplo, você pode ligar uma câmera USB nele e fazer reconhecimento facial. Você pode fazer N coisas. Por exemplo, você pode fazer comandos por gesto, desde que você programe todo o código, e ele vai obedecer você. Então tem bastante coisas ali, dá pra gente brincar legal aí com isso. Como eu falei, a reciclagem é um primeiro ponto que a gente vai ter que trabalhar, porque assim, vocês podem ter várias ideias, mas se vocês não conseguirem imaginar qual a matéria-prima você vai usar para construir aquilo,
a gente acaba não conseguindo sair da ideia. Então é importante que vocês reciclem o que tem aqui. Quem é de Brasília aqui? Levanta a mão. Bom, a grande maioria, se precisar ir numa papelaria, vocês sabem onde tem uma perto, então, é fácil. É? Então, maravilha, porque assim, pode ser que vocês precisem de um material que vocês não tenham aqui. Aí vai daquilo, buscar em casa ou buscar numa papelaria aqui perto, ok? Eu vou acabar aqui rápido e aí a gente vai para a mesa para a gente formar os grupos e cada grupo tem uma característica. Eu preciso de um responsável, ou seja, se queimar a placa, é nele que eu bato. Tô brincando. Mas assim, eu preciso de alguém que vai ser o responsável por receber o equipamento. Porque o equipamento eu vou emprestar para vocês. Ao término da oficina, sábado, 8 horas da noite, eu preciso reaver o equipamento. Eu não costumo vender meus equipamentos. Por quê? Porque eles viajam comigo para várias cidades para fazer as oficinas. A única coisa que eu tenho, que eu vou poder vender se alguém quiser, são Raspberry Pi só. Que eu tenho em quantidade, então esse não tem problema. Agora, só para contar uma história de oficina de chão e Raspberry Pi. Estou eu na Campus Party, em 2012, eu acho, ou 2013, eu não lembro, sentado no chão, fazendo a oficina de noite, as luzes apagadas, e de repente eu vejo no canto do olho, alguém chegando com uma mochilinha de couro, daquela sanfonada, e colocou a mochila do meu lado, assim. Aí veio, bateu a mão no meu ombro, falou, "Hi, I need to share pictures, ok?" Pedindo para bater foto. Aí eu respondi, falei, claro, pode bater foto. Quando eu olhei, era o Pete Lomas, o criador do Raspberry Pi, que estava passando pela campus, viu aquela muvuca de gente sentado no chão, eu explicando com um monte de tapoeira aberto no chão, aí ele pedindo para bater foto. No final a gente conversou bastante, e no último dia da Campus Party, depois que ele deu a palestra dele, ele me deu o Raspberry Pi que ele usou na palestra. Esse está guardado, eu liguei uma vez na vida para testar que funcionava e guardei e não uso mais. Esse é recordação. Então assim, na Campus Party é um lugar onde a gente faz o trabalho e às vezes quem a gente menos espera, que a gente admira, para conversar com a gente. A voz ruim nunca dá para fazer o. Se eu fizer o, eu fico sem voz. Então, eu vou terminar aqui a palestra. A gente vai para a bancada e a gente vai organizar os times. 4 pessoas por time. Aí eu vou pedir uma gentileza. A gente se organiza em volta da mesa e eu vou mostrar todos os equipamentos. Vou explicar de novo, mostrar individualmente cada um. E aí vocês vão ter que fazer um brainstorm. Vão ter que desenvolver uma ideia. Vocês vão ter um tempo para fazer isso. Vão voltar com a ideia. Vocês vão voltar com a ideia e vão dizer, vou precisar desse material. Pergunta, quem aqui faz programação? Quem já programou Arduino? Bastante. Quem nunca programou Arduino que está aqui? Pessoal que nunca programou Arduino. Ali do lado tem uma turma de veterano de Campus Party também. Levantem, por favor. Essa galera é uma galera que desenvolveu um aplicativo, um programa, na verdade, que você programa o Arduino em português. Ou seja, quem acha que é difícil programar, eles vão estar participando da oficina, vão estar ajudando a quem precisa a poder programar em português. E depois eles mesmos vão fazer uma comparação do código que vocês escreveram
com o código em inglês como seria. Mas não é difícil, não se preocupem. A gente vai estar aí para estar tirando dúvida de vocês. Tranquilo? Grupo é muito importante. Primeiro, para definir a ideia, prestem atenção que isso vai guiar vocês durante o processo. Definir a ideia, definir qual material vocês vão usar, qual material vocês vão ter que buscar fora. E mão na massa. Construir. Então, o grupo tem que ser um grupo bem tranquilo, tem que ser um grupo que flua bem. Não pode ter aquela coisa de você ter uma ideia e segurar a ideia, não compartilhar. Não, você tem que ir lá e falar também. Porque de repente a tua ideia pode não ser aprovada, mas o grupo em cima da tua ideia constrói algo melhor ainda. E vocês vão passar por isso durante o processo, ok? Alguma dúvida agora? Não? Então eu vou pedir para a gente ir ali para a mesa, eu vou explicar os componentes e depois a gente vai fazer os grupos.